Olá, estamos com vocês mais uma vez, mais uma semana. E é uma alegria poder entrar na sua casa, no seu computador e falar com você. Levar uma palavra de Deus. Deus sempre fala conosco e nos traz uma mensagem de vida e de esperança. Quem confia em Deus, confia naquele que é o Todo-Poderoso e é o Senhor de todas as coisas e que dá vida e vida em plenitude para todos nós. Por isso nós olhamos o Senhor como aquele que é o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, de forma que essas ovelhas tenham vida e vida em plenitude. Só o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Só no Senhor encontramos refúgio, abrigo, nós passamos e entramos no redil do Senhor. A palavra do Evangelho de João, do capítulo 10, versículo de 1 a 10, fala justamente para nós do bom pastor. Jesus é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ora, aquele que não é pastor, que é o mercenário, ele chama as ovelhas, mas as ovelhas não o escutam. Aquele que é o pastor, por sua vez, ele chama as ovelhas o escutam, e naquele momento as ovelhas o seguem, as ovelhas sentem o seu cheiro, as ovelhas ouvem a voz do bom pastor, as ovelhas fazem o que o bom pastor manda. Então ele é zeloso, e as ovelhas que não são bobas e que conhecem o bom pastor e que conhecem aquele que fala com elas, aquele que cuida delas, aquele que dá água para elas beberem e as leva por pastagens boas, elas buscam esse bom pastor, porque sabe que nele elas podem confiar. O bom pastor não é mercenário, no entanto, o mercenário entra por um lugar que não é convidado. Pela porta não entra, pela janela, talvez, pelo telhado, enfim, pula a cerca e de alguma forma, esse que não é o bom pastor, é o mercenário, ele só vem para roubar e matar. Temos que tomar cuidado, porque existem muitos mercenários interessados em apenas devorar as ovelhas e usurpar das ovelhas, em tirar das ovelhas, e não dão a sua vida pelas ovelhas. Eles querem ter vida, eles têm vida boa, vida tranquila, mas no entanto não se preocupam com as ovelhas. Aparentemente eles vão oferecer uma dádiva para essas ovelhas, mas em contrapartida as ovelhas deverão oferecer alguma coisa para ele. Então o mercenário dá água, dá comida, só que está pedindo depois em troca: olha, eu quero a tua lã, olha, eu quero a tua carne, olha, eu quero o teu leite. Então o mercenário, ele simplesmente quer usurpar das ovelhas. E assim acontece no mundo da fé, porque muitos vêm, e a palavra de Deus do Evangelho de Mateus vai ser muito clara em dizer: muitos virão em meu nome. Muitos virão dizendo que Jesus está aqui, que Jesus está acolá, que Jesus faz um milagre aqui, faz um milagre lá. A palavra de Deus diz: tome cuidado com essa gente, porque são lobos vestidos de ovelha, que querem devorar as ovelhas. Estão disfarçados de cristãos, estão disfarçados de pessoas boas, e no entanto elas usurpam das ovelhas, sugam o que elas têm e deixam elas na miséria, na pobreza, no sofrimento. Então oferecem fachadas de graças, de bênçãos, e no entanto não é isso a ideia. A ideia é usurpar das ovelhas. O bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, ele quer o bem-estar das ovelhas, ele quer a felicidade das ovelhas, de forma que essas ovelhas não se percam, não se destruam. Ora, aquele que é o bom pastor, ele chama as ovelhas para junto de si. Veja, irmãos, que quando Pedro fala nos Atos dos Apóstolos, ele diz que os judeus acabaram matando Jesus Cristo. E ali, pela morte de Jesus Cristo, eles deveriam ter um arrependimento muito grande, porque Jesus, sendo o bom pastor, ele veio e deu todas as coisas boas para que as pessoas e os fiéis daquela época pudessem ter vida em plenitude. Da mesma forma hoje, o Senhor continua a nos dar vida em plenitude, se confiamos nele, se buscamos o Senhor, se acreditamos na sua palavra e se fazemos a sua vontade. O povo pergunta a Pedro: Pedro, o que nós precisamos fazer para redimir o mal que nós fizemos, que foi crucificar Jesus Cristo? O que precisamos fazer? Pedro diz que devem se arrepender do seu pecado,
Essa é a primeira condição. Segunda coisa, ser batizado e assumir a condição de filhos de Deus, de forma que, sendo filho de Deus, receba a herança do céu. E ali vai ficar preparado para ganhar a vida eterna. Mas antes é preciso ser bom. Antes é preciso praticar o bem. Se você simplesmente tem fé, mas não pratica o bem, a tua fé é morta. Santiago vai nos dizer, fé sem obras é morta. Então se faz necessário ter fé, sim, porque a fé é o sustento, a fé é a base, a fé é a alegria. Mas é preciso ter boas obras. Se simplesmente tenho fé, simplesmente creio na palavra, mas eu não pratico essa palavra e não torno essa palavra viva no meu coração, a minha fé, ela é morta. Então, se faz necessário praticar, assumir o batismo, é assumir o Senhor na sua vida. Assumir o batismo é aceitar o Senhor na sua vida e dizer, eu vou ser outro Cristo na humanidade, eu vou dar testemunho de Jesus Cristo para a humanidade, eu vou fazer o bem, não importa a quem. Que a tua mão direita faça e a tua mão esquerda não saiba. Faça o bem, é necessário fazer o bem. Voltamos daqui a pouquinho com a continuidade dessa palavra. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, de 8 a 25 de maio. Novena de 13 a 21 de maio. Após as missas, completa praça de alimentação, leilão e show de prêmios. E ainda, no dia 22 de maio, à meia-noite, tem a Caminhada da Fé, unindo as 8 paróquias de Mococa, saindo da paróquia Santa Terezinha. Festa em Louvor a Santa Rita de Cássia, no bairro Francisco Garófalo, em Mococa. Participe! Olá, voltamos. E estamos falando hoje sobre o bom pastor que é Jesus Cristo, aquele que dá a vida por suas ovelhas. E o bom pastor, nós vemos em Jesus Cristo um destaque em duas palavrinhas que ele diz. Ele diz assim, eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Em outras passagens, nós vamos ver que Jesus Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outra passagem vai dizer ainda, eu sou a luz do mundo. Essa palavrinha, eu sou, remete o nosso pensamento lá no livro do Êxodo, quando Moisés se encontra com Deus e Deus se encontra com Moisés, e Deus diz para Moisés, Moisés, vai lá, fala com o faraó, e pede para o faraó libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés vai. Só que antes, porém, ele pergunta a Deus, mas em nome de quem eu devo ir? A quem eu devo anunciar que disse para libertar o povo de Israel? E aí Deus Pai vai dizer, enviado você é, e você vai dizer, aquele que é, ou seja, eu sou, me enviou, para dizer, liberta o povo da escravidão. Então, nós descobrimos aqui o nome de Deus. O nome de Deus. Qual é o nome de Deus? O nome de Deus é aquele que é. O Filho é Jesus. O Espírito Santo é o Divino Espírito Santo. E, no entanto, o nome do Pai é justamente aquele que é. Ou seja, eu sou. Então, em latim a gente vai dizer que é Javé. Ou em grego a gente vai dizer Iavé. Então, esse é o nome do Senhor. Não pode ser tomado o nome de Deus em vão. O nome do Senhor é aquele que é. Então lá no livro do Êxodo, Deus já se designou como aquele que é, ou eu sou aquele que sou. Jesus, por sua vez, lá no Novo Testamento, já vai dizer, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a luz. Enfim, ele vai se designar como eu sou.
Isso significa para nós que Jesus é, com o Pai e com o Espírito Santo, Deus e Senhor de todas as coisas. É muito importante essa passagem porque vai mostrar justamente a divindade de Jesus, não meramente a humanidade, mas a divindade. Então tudo aquilo que vai apontar, né? E nós vemos no momento que Jesus conversa com Herodes, dizendo lá, eu sou rei. Então, em vários momentos vai dizer essa palavrinha, eu sou. E Jesus se aponta então e é apontado como Senhor. Quando nós olhamos lá no Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro que fala, ora, aquele que vocês mataram, Deus o considerou digno de estar na eternidade e o tornou Senhor de todas as coisas. Então Jesus é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então isso é importante, porque se você perguntar por aí, ora, qual é o nome de Deus? Você tem que saber, né? Tem que saber que é ou Yahvé, ou Javé, ou sou aquele que sou, ou aquele que é. Esse é o nome de Deus Pai, né? Então quando você procurar saber, você vai ter que procurar nessa forma. E Jesus Cristo, sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, governa todas as coisas e faz o bem para toda a humanidade. É por este motivo que Jesus, sendo o bom pastor, ele dá a vida. Agora, você sabia que o bom pastor, como ele é zeloso, quando tem uma ovelha rebelde, uma ovelha teimosa, uma ovelha cabeça dura, uma ovelha que quer liberdade, aliás, nem liberdade, porque liberdade é uma coisa boa, mas quer libertinagem, fazer as coisas que dá na cabeça, o bom pastor vai atrás dessa ovelha. Diz a palavra que quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás da ovelha, põe a ovelha sobre os ombros no momento que a encontra e leva para casa. Carinhosamente, o pastor dá água para a ovelha, carinhosamente o pastor dá comida para a ovelha, carinhosamente o pastor fala com a ovelha. Só que o pastor, num determinado momento, para que a ovelha aprenda a obedecer e a descobrir que a ovelha deve obedecer ao bom pastor, ele faz uma coisa carinhosa. Ele quebra a perna da ovelha. E alguém pode dizer, nossa, padre, mas que crueldade. Sim, aos nossos olhos. Mas para que a ovelha aprenda a obedecer, é preciso às vezes passar por uma restrição, um castigo. E ali ela ficou com a perna quebrada. Com a perna quebrada, o pastor vai ter que carregá-la, ou ela vai estar mais próxima do pastor. Então vai sentir o cheiro do pastor, vai ouvir a voz do pastor, vai sentir como o pastor é, e saber que é ele que dá comida e dá água. Então a ovelha vai aprender a obedecer àquele que é o pastor. Você, eu, muitas vezes recebemos uma quebrada de perna. Como assim, padre? Quando você passa por algum sofrimento, quando você passa por alguma dor, seja um problema financeiro, seja um problema afetivo, seja um problema psicológico, seja um problema de relacionamento, seja um problema de doença, isso tudo é quebrar a perna. Por que isso? Esse quebrar a perna é para mostrar que existe um Deus que é todo-poderoso. É para mostrar que Deus se importa conosco e que Deus não nos abandona. Então se faz necessário às vezes quebrar a nossa perna para nos aproximarmos mais do Senhor. Ao contrário daquilo que prega a nossa sociedade, que nós não podemos ter sofrimento, que nós não podemos ter tristeza, enfim, hoje tem remédios para aliviar o teu sofrimento, hoje tem remédios para aliviar a tua tristeza. Eu não estou dizendo que é necessário sofrer, mas se é preciso passar pelo sofrimento, você deve ter maturidade para passar com alegria, né? Saber que o sofrimento não é o fim, e não é uma condenação, e não é um castigo de Deus, mas é condição da natureza, e é condição daquele momento para que você e eu amadureçamos e possamos ter forças de caminhar à frente. A palavra de Deus no livro da sabedoria diz que o ouro é purificado no fogo, no cadinho, no fogo. E para que o ouro se torne puro, é necessário que ele seja experimentado. Quanto mais experimentado no fogo o ouro for, mais precioso ele é.
Então, da mesma forma, esse entrar no fogo é o mesmo que o bom pastor quebrar a perna da ovelha, é o mesmo que passarmos por alguns sofrimentos na nossa vida para amadurecermos, nos tornarmos fortes e aí termos mais tranquilidade. É notório quando nós olhamos para as pessoas mais maduras, mais vividas. Geralmente, quando a gente está passando por algum sofrimento, as pessoas mais velhas dizem assim: calma, isso vai passar, não te preocupa, isso vai passar. Ou eles dizem: é assim mesmo, calma. E as pessoas que são mais jovens podem até se rebelar e se revoltar. Porque, como calma? Eu estou sofrendo, eu estou passando fome, eu estou passando dificuldade. E realmente, todo sofrimento passa. Aqueles que foram experimentados pela vida e experimentados no sofrimento, adquiriram para si e dentro de si algo chamado serenidade. Sabem viver no sofrimento e sabem viver nos momentos bons. São Paulo vai dizer: eu sei viver na pobreza e eu sei viver na riqueza. Essa é a nossa condição. Sabemos viver em todos os momentos, e é maturidade saber experimentar esses momentos, mesmo que sejam sofrimentos. Devemos aprender a passar com serenidade pelo sofrimento. E é por esse motivo que o bom pastor, ele vai curar a perna da ovelha que ele próprio quebrou, para que a ovelha tenha vida novamente. Não é à toa que no final do Evangelho de João, do capítulo 10, versículo 1 ao 10, no finalzinho do versículo vai dizer: eu vim para que todos tenham vida. Só que para ter vida, às vezes é preciso sacrifício. Para ter vida é preciso luta. Para ter vida é preciso transformar o coração. Para ter vida é preciso modificar a nossa condição e espreitar e buscar algo que está além das nossas forças. Quem te reforça e te torna apto para suportar os sofrimentos é o Senhor. Toda luz, toda força, todo ânimo vem do Senhor. É Ele que te liberta de todas as fraquezas. Portanto, meu irmão e minha irmã, não tenha medo dos sofrimentos do tempo presente. Os sofrimentos do tempo presente nada se comparam com a glória daquilo que está por vir. Não te preocupa. Todo o sofrimento passa. Pode machucar, pode dilacerar, pode doer, mas todo ele passa para que você esteja forte e seja assim alguém vencedor. Uma semente, quando cai na terra, ela tem que morrer para poder brotar. Toda semente que cai na terra, ela vai morrer, ela é sepultada, mas ela brota. E ela brotando, ela vai dar uma planta exuberante, aonde os pássaros podem vir fazer os seus ninhos, e aonde todos encontram aconchego na sua sombra. Mas, em primeiro lugar, é preciso morrer. Se é preciso você passar por algum tipo de sofrimento e enfrentar uma realidade de sofrimento, passe com serenidade, sabendo que nada se compara com a glória que está por vir. Você deve seguir o bom pastor. Pedro, na sua carta, ele vai dizer que é necessário passar pelos sofrimentos. É necessário passar por esse momento de sofrimento. Porque o Cristo também passou. O Cristo também padeceu cruz. O Cristo também padeceu necessidades. O Cristo também passou por dificuldades humanas. Meramente humanas. E, no entanto, de todas elas, ele saiu vitorioso. Ressuscitou ao terceiro dia. E nos garantiu também a vida eterna. Nos garantiu também a ressurreição. Nos garantiu que estaremos com ele no dia. E o Senhor próprio disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor não nos abandona, Ele caminha conosco. Portanto, meu irmão e minha irmã, que o Senhor possa te abençoar. E nesse dia, essa palavra caia no teu coração e te torne uma pessoa melhor e mais forte. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.